também de outras duas colegas, que é a Karine Arruda e a Caroline Mendes. Elas estão compondo esse curso comigo, e a gente surge, né, mais ou menos uns 3 anos atrás, num grupo de pesquisa chamado Marxismo e Cultura, coordenado pelo professor Maurício Cardoso, da FEFELESH, e a gente pensando uma série de pensadores desse marxismo, né, e como eles vão compondo aí a análise sobre o mundo social que eles têm. Mas o que nos parece bastante interessante é pensar que esse marxismo muito clássico, ele é composto por um grupo social muito específico, né? E essa foi uma das questões que a gente foi colocando ao longo da nossa participação no grupo, de tentar ter uma carga de leitura que fosse um pouco mais plural, e que saísse de um eixo hegemônico, europeu, masculino, branco, para que a gente pudesse expandir mesmo, né, os nossos horizontes e fosse pensando o Brasil como ele de fato é, né, considerando que o Brasil é um país absolutamente gigantesco e bastante plural. E aí, desse questionamento, né, a gente foi vertendo para algumas linhas de pensamento, algumas leituras que nós estamos fazendo, e há alguns meses nós estamos pensando aí com bastante carinho nesse curso que a gente está propondo para vocês. É um curso que ele se propõe a ser introdutório, não num pensamento específico, numa metodologia específica, mas para abrir os horizontes para uma série de outros pensamentos, de uma série de pessoas que foram, de alguma maneira, silenciadas pela experiência de vida que elas têm, ou silenciadas pela academia que não presta atenção em outras produções teóricas e de pensamento. Também eu acho que nesse momento, né, desse curso, independentemente do tipo de teoria que a gente vai falar ou de qualquer outra coisa, faz algum tempo, né, obviamente, mas está reverberando bastante um questionamento, né, de olhar cada vez mais para a gente e cada vez menos para o exterior, né, pensar em como a gente vai se articular politicamente, intelectualmente e em ações, né, que nos façam sair desse grande marasmo que a gente se encontra, pensando que a gente está vivendo não só um momento muito problemático, né, na pandemia, que está todo mundo aqui, que me deixa bastante cabisbaixo, pensar em como a gente vai experienciando, vivendo o dia a dia, né, mas, em algum sentido, acho que é proveitoso a gente debater cada vez mais de onde a gente sai, para onde a gente vai, e aproveitar desses recursos que a universidade nos oferece. Tá? Mas agora eu queria só passar a palavra rapidinho, porque a Carol vai dar um recadinho para vocês sobre um simpósio temático da AMPU, e aí eu acho que é ela que vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Carol, com você. Boa noite, gente. Bom, então, como o Cício falou, né, a gente vai passar essa lista de presença e depois a gente vai passar também um questionário que a gente mandou por e-mail para a gente poder conhecer melhor vocês, e nem todo mundo respondeu. Então, quem ainda não respondeu, a gente vai passar aqui e pedir para vocês responderem. Pelas respostas que eu cheguei a ler, tem bastante gente que é da história, mas, enfim, quem já é da história deve conhecer a AMPU, mas mesmo quem não é, pode ter algum interesse, então eu vou aproveitar para fazer esse momento de merchandise aqui no grupo, porque eu, né, o Maurício Cardoso, que é esse professor que o Cícero falou, e uma colega nossa, Michele, estamos coordenando um simpósio temático na AMPU, que traz justamente esse questionamento que, de certa forma, deu origem às nossas reflexões. Então, um simpósio temático que questiona, né, marxismo, coisa de branco, e aí propõe diálogos e confrontos entre classe, gênero e raça na tradição marxista. Eu vou colocar aqui para vocês o link direto para o simpósio temático, que ele está com inscrições até o dia 14. Então, ainda tem um tempo aí, para quem quiser, dá para escrever um resumo e mandar para a gente, tá bom? É isso. Beleza, eu acho que vocês podem já espelhar a tela com a minha apresentação, que daí assim eu já começo falando.
Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Você consegue deixar em tela cheia, Cacá? Eu não acho que não tem problema, pelo menos dá para enxergar aqui comigo. Tá, como ele tá na versão PDF, eu não consigo, tá? Aham. Tá, então faz um favorzinho, só passa os dois próximos, só para ver se a letra vai ficar muito miúda e as pessoas não vão conseguir enxergar. Que eu mesmo, se eu não enxergar, então já tá dizendo alguma coisa. Eu acho que, não sei se o pessoal consegue enxergar, de qualquer forma, tá ótimo. Ah, beleza. Obrigado, gente. Então, Karine, pode voltar, por favor, lá no primeiro slide. Bom, então, obrigado. Nominalmente, né, invertendo os hemisférios, contribuições do Sul Global para o pensamento contemporâneo. E aqui eu acho que só um movimento inicial de pensar que os hemisférios, eles são mais do que dois, né? A gente tem Norte, Sul, Oriente, tem essas discussões que elas se originam em algumas teorias, mas a gente vai pensar em uma crítica que parte desse Sul global, pensando numa bibliografia que vem daqui, olhando para cima, né? Olhando para esse norte que se supõe alguma coisa que a gente vai verificar na nossa aula de hoje, tá? Pode passar para o próximo. No próximo nós temos nossos e-mails, né? Mas de qualquer forma vocês têm um e-mail que é o do Angelitas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever por lá, que a gente vai ajudando vocês caso seja necessário, certo? E, bom, agora pode começar mesmo? Isso, obrigado. Eu tinha pedido, né, que vocês fizessem a leitura de alguns textos, e esses textos, eles são de locais geográficos diferentes, então a gente vai tentar fazer uma divisão entre eles, uma apresentação e uma comunhão, ver o que eles têm ali, qual a possibilidade de conversa que eles têm. E aí o primeiro desses textos que eu começo apresentando é o texto da Chimamanda. Então, eu não sei se todos conhecem, né, a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora bastante famosa, né? Ela é famosa também pelos seus pensamentos feministas e tudo mais. E ela propõe no livro No Seu Pescoço um conto de mais ou menos umas 30 páginas, eu imagino, que ele se chama Historiadora Obstinada. E esse título, ele parece, assim, bastante reflexivo num primeiro momento, mas ele pode se tornar revelador em algumas outras partes, né? Então, eu fiz uma divisão aqui em 3 momentos, cuja primeira parte seria o conflito. Então, a gente tem, né, fazendo um breve panorama, a gente tem uma sociedade que está sendo narrada ali, em que você tem uma mãe que, por alguns motivos, ela se verifica no meio de um conflito entre colonizadores que estão chegando, entre pessoas que estão ali, mas que fazem parte dessa cultura dela, e que, de alguma maneira, tentam aí, se sobressair sobre ela, né? Pensar em que eles querem, na medida do possível, tirar o que ela tem, tirar as possibilidades dela de ação, inclusive possibilidades relacionadas a dinheiro. E a gente não pode esquecer, né, que dinheiro, independente da sociedade que é um fator, assim, bastante estimulante para o caos e para todas as outras coisas. E aí esse conflito se dá exatamente quando essa mãe, na tentativa de fazer com que o filho rompa com uma série de conflitos que estão acontecendo ali naquela sociedade, ela imagina que a solução para que ele possa resolver isso é ele aprender a língua do colonizador, frequentando a escola do colonizador, para que ele possa ir para o tribunal que ali foi instaurado, que é um tribunal do colonizador também, na tentativa de fazer com que a justiça, entre aspas, ali fosse feita. E aí eu coloco o seguinte trecho, né? O som era anasalado e repugnante. Nuamba não sentia nenhuma vontade de falar aquilo ela própria, mas num rompante, decidiu que a Nicoênoa falaria bem o suficiente para ir ao tribunal dos brancos com os primos de Obiérica, derrotá-los e reaver o controle do que lhe pertencia. Assim, pouco tempo após a volta de Yerubã, ela disse a Iaju que queria que seu filho fosse à escola. Então aqui a gente não está tentando fazer um juízo de valor do que seria frequentar a escola nessa sociedade que ela está narrando aqui, ou na nossa sociedade, mas é pensar que a única possibilidade de ação que essa mãe verifica
para ela, para a família dela, para o filho e para as pessoas próximas, é que ele frequentasse esse colégio, né, essa escola do colonizador, tentando se inserir, quase que minando por dentro, ou entendendo a lógica para que pudesse ter alguma mudança de vida. Então, a gente abre esse nosso curso mostrando uma ideia de conflito, né? A gente tem um certo conflito sendo estabelecido na nossa sociedade hoje em dia, que é aprender a língua do colonizador, ou aprender a língua desse norte global, tentar entender quais são essas línguas hegemônicas que falam, mas que às vezes a gente reproduz sem entender, passa para frente sem ter um questionamento, uma reflexão mais elaborada. Então, é o momento da gente enfrentar esse conflito. E é por isso que eu abro essa aula de hoje com esse seguinte trecho. Tá? Pode passar, Cacá, por favor. Obrigado. Esse conflito que eu coloco aqui é um conflito bastante interessante quando a gente está pensando aí nas ciências humanas, no sentido geral, que é o conflito de um paradigma moderno, né? Enquanto a gente tem aí pensamentos que vêm desde o século XIX, contribuindo para a nossa sociedade aqui ocidental, ou toda, né, pensando o sul global num todo, edificando pensamentos que são ditos como os únicos racionais, estando presentes em uma certa região geográfica do mundo, ou pensando, né, que a gente tem um estabelecido padrão de pensamento, de elaboração, até mesmo geográfica, quando a gente vai olhar, por exemplo, o mapa mundi, em que a Europa está sempre no centro, na parte de cima, e alguns outros pensamentos assim. Mas de pensar que essa Europa que se coloca neste momento do século XIX, e principalmente no século XX, ela começa a ser questionada. Então, o primeiro tópico que eu coloco aqui, né, esse pensamento ocidental, ele começa a ser questionado. Então, a gente tem uma via de mão dupla acontecendo, que enquanto essa Europa cada vez mais se fortalece e espalha a sua maneira de pensar, desde da área das letras, da área da história, pensando nas ciências sociais, nas ciências humanas no geral, ela vai colocando as suas garras, né, num sentido quase que dracônico, mas colocando as suas garras pensando que ela tem sim a racionalidade inerente a ela. Então a gente tem um embate muito grande entre a Europa, que se pensa enquanto uma região uma Europa que se pensa enquanto uma região cada vez mais solidificada intelectualmente, economicamente e tudo mais, e um Ocidente, um sul global, vamos pensar assim, que começa a se estruturar lentamente, dependendo da região, dependendo da estrutura social, ao longo dos tempos. Então, esse pensamento ocidental, que mais para frente a gente vai verificar que o Mignolo, por exemplo, que é um dos temas da nossa aula, ele começa a criticar, tem nome, tem região, tem cor, tem sexualidade, tem gênero, enfim. E aqui ele começa a verificar que esse paradigma, a gente começa a verificar que esse paradigma moderno que eu coloco aqui é justamente essa Europa sendo questionada nos dias de hoje e não só, né? A gente não pode deixar de pensar que o passado também não questionou. Então, independente do tempo histórico que a gente está falando, uma série de pessoas foram na tentativa de ser contra-hegemônicas, na tentativa de romper, né, esse pensamento dominante de várias maneiras. Às vezes na luta, às vezes no pensamento crítico e teórico, enfim. E é o que nos coloca aqui em pensamento, né, são estudos culturais que eles começam a entrar como um rompante, né, para reimaginar o mundo a partir de um locus de enunciação que é diferente desse locus europeu. E aí, em uma série de lugares aqui do sul global, começam a cada vez mais elocubrar um pensamento de que as mulheres elas têm uma voz, de que as pessoas negras elas têm e precisam demonstrar como pensam e que de fato pensam, né? Então, se a gente for pensar no século XIX, será que as pessoas negras, né, elas pensavam, esse tipo de racismo era um questionamento muito contundente, né, principalmente em Europa. Mas aí esses estudos culturais, que de fato são um tipo de formulação teórica que nasce aí no pós-guerra,
no pós-segunda guerra, ele começa a entrar em efervescência, e é ele que é o responsável, né, que a gente vai usar como responsável aqui, para colocar em xeque, de fato, o que é esse pensamento ocidental, como que essa Europa, ela precisa ser reinventada, precisa ser repensada, e mais do que isso, precisa ser superada, em algum sentido. É óbvio que esse tipo de questionamento, ou esse tipo de intenção, ela não é uma intenção que nasce de um dia, se resolve no outro, né? Então, a gente tem, pensando que esses estudos culturais, eles começam a surgir na década de 50, 60, se fortalece ali nos anos 70 e 80, mas hoje, 2021, a gente continua lutando para que isso possa, de fato, acontecer. Justamente porque tem uma certa resistência na academia, tem uma certa resistência nessa Europa que ela não sei, mas eu imagino que ela não se permite ser questionada, né? E aí uma das coisas que também vai nortear a nossa aula, né, são esses marcadores sociais como potência enunciativa. Então, a gente tem, nessa segunda metade do século XX, pessoas negras falando, independente do gênero, da sexualidade, mulheres falando, enfim, pessoas de locais que não são ouvidos de algum sentido, né, falando, não necessariamente sendo ouvidas, isso vai entrar em discussão na aula 2, mas de alguma maneira tentam aí fazer um movimento de mostrar para o mundo o que é que está pensando. E mais do que isso, de mostrar para o mundo que, bom, se sou mulher, posso pensar como tal e tenho uma potência na minha enunciação. Se sou pessoa negra, posso pensar como tal, penso como tal, tenho uma potência na minha enunciação. E isso começa a... Bom, não podemos mais deixar que grupos sociais hegemônicos, dominantes, falem pela gente. Então, é um momento, né, da metade do século XX para cá, de pensar que esses marcadores sociais, eles têm uma certa potência, eles precisam ser respeitados, eles cada vez mais estão sendo, inclusive textualmente colocados, no sentido de respeito, né, de mostrar para as outras pessoas, bom, se você não se marca enquanto, talvez, enquanto gênero, raça, enfim, talvez você esteja pressupondo que você é o ponto zero da enunciação. Então, eu preciso me marcar justamente para mostrar, bom, eu sou o contraponto daquilo que você está falando. É óbvio que esses questionamentos, essas coisas, elas vão perdurar, como eu já estou falando aqui, perdurar mais uns bons anos. Então, nada disso aqui, eu imagino que a minha aula, as próximas aulas, elas não vão exatamente oferecer respostas para nenhum desses questionamentos que estão sendo colocados, até porque eu não quero me parecer presunçoso, mas de pensar que elas são justamente um movimento de colaborar com a reflexão, que eu tenho certeza que boa parte de vocês, se não a maioria, né, todo mundo aqui, não sei, já está fazendo em algum sentido, ou já se deparou em algum sentido, de falar assim, bom, por que é que na minha graduação inteira eu só li homens brancos europeus? Eu estou no Brasil. No Brasil eu tenho pensadores e pensadoras daqui, que têm uma potência muito grande. Então, até mesmo se vocês não fazem parte de algum marcador social, eu não gosto muito desse termo, mas das minorias sociais, eu imagino que vocês também se questionam sobre isso. Mulheres estão se questionando, por que é que eu preciso ler apenas homens brancos? Por que é que na minha vida acadêmica ou na minha trajetória intelectual, eu me deparei muito com maior facilidade a esse tipo de pessoa, né? Então, mais uma vez, aqui a gente vai tentar levantar questões, proferir algumas reflexões, mas não necessariamente oferecer respostas para esses questionamentos, porque são exatamente questionamentos bastante complexos e que vão levar ainda a uma maturidade muito maior da nossa sociedade para que a gente possa responder, tá? Pode passar o slide, por favor, Karina. Bom, e aí se a gente tem um conflito, eu trago justamente o Walter Mignolo, que é um pensador argentino, então ele está aqui muito próximo da gente, que ele tem um dos pensamentos, assim, dessa bibliografia que a gente está colocando aqui, é um pensamento bastante complexo, ele tem uma carga de referências entre outras pessoas que é bastante complexa, e nos mostra bastante interessante. Depois eu acho que no fim da minha aula a gente pode versar um pouquinho mais sobre isso, mas eu coloco aqui como um pensamento decolonial latino-americano. É óbvio, né, que é interessante eu falar, mas ele não é o pensamento decolonial latino-americano,
ele é um representante de si, falando sobre si, fazendo análises sobre o mundo, principalmente sobre o sul global, em relação a esse norte global. Então, ele não é a máxima do pensamento decolonial, mas aqui a gente optou por trazê-lo como um representante, no sentido de que ele vai nos oferecer algumas ferramentas para pensar, certo? E aí, é interessante a gente ver como, no texto que a gente ofereceu para vocês, ele começa com a teoria ele começa com o pensamento de que as teorias viajam. E aí, essa referência, essa analogia que ele vai fazendo ao longo do texto todo dele, né, pensando nessas teorias que viajam, nos faz pensar que, bom, será que as teorias viajam? Se elas viajam, por que viajam? Como viajam? O que significa uma teoria viajar de um lado para o outro, de cima para baixo? Né? E mais do que isso, a teoria, ela tem um ser que pensa a teoria, né? Então, a teoria, ela viaja sozinha? O ser, ela viaja junto com a teoria? Esses questionamentos, eles são colocados bastante evidentemente aqui nesse texto do Mignolo. E aí ele coloca, né, exatamente que as teorias, elas sim viajam, mas não necessariamente o pensamento. Então, o pensamento, ele tem um sentido de viagem, porque ele vai transitar com pessoas, mas ainda assim, esse locus de enunciação, ou seja, essa região que ele diz geoística, né, essa região em que você nasce, cria, concebe um ideário, um imaginário, um pensamento teórico, né, ele vai determinar também, em algum sentido, como é que você vai fazer uma leitura de mundo. Mas é claro que isso não é tão estratificado, né? Então, você ter nascido no Brasil não quer dizer que você vai ter uma visão sobre as grandes potências econômicas e tudo mais de uma maneira crítica. Pode ser que você simplesmente não tenha, porque você ter nascido em tal lugar, você fazer parte de tal grupo não determina que você tenha uma visão política, social, já bem consolidada sobre aquilo, né? E crítica. E aí ele usa essa frase que eu deixo em evidência aqui, né, que teorias itinerantes podem ser percebidas como novas formas de colonização. E essa teoria itinerante que ele está falando, nessas teorias que viajam, são justamente, né, nesse primeiro momento, essas teorias que nascem na Europa e que chegam aqui para a gente, né, atravessam o Atlântico e é por nós recebida sem nenhum tipo de questionamento. Então, não é somente para cá que viaja, né, viaja para outras partes do mundo, mas ela vai viajando, ela vai entrando, e inclusive uma das frases que ele usa no texto, né, é justamente falando que elas têm um passaporte especial e elas vão ganhando aí um local fácil, né, nos hotéis da vida, porque justamente ela não tem esse processo de questionamento na viagem que faz. Então, não dizendo que tudo aquilo que a gente recebe da Europa é quase que colocado na nossa mente, sem nenhum tipo de questionamento, mas ainda assim o que chega aqui pouco é questionado. Ou, como a gente está tentando pensar aqui, pouco era questionado, né? O que a gente vem fazendo há alguns bons anos é justamente olhar criticamente para essas coisas. E aí, ele usa um exemplo bastante interessante, ele está falando aqui, pensando sobre o idioma árabe, né? Então a gente vai parar agora nesse momento e pensar, bom, o que é o idioma árabe, né? Ele está localizado numa região bastante extensa aí do mundo, principalmente no norte da África, Oriente Médio, enfim. E aí ele vai falar que, bom, a teoria que viaja, ela tem duas possibilidades. Ou ela sai de um local e vai para outro, e nesse processo de viagem ela vai sofrer ou não alguma alteração, alguma revisão sobre o pensamento, ou ela vai estacionar em um determinado lugar. Só que o que determina esse estacionamento ou não dessa teoria é talvez, e aqui é um movimento de pensar a possibilidade, que idioma que é essa circulação teórica. Pensando que, por exemplo, o árabe não tem uma circulação global. Então, o que é formulado talvez no mundo árabe, ele tem uma circulação restrita e vai depender, por exemplo, de traduções. Vai depender de uma circulação de um mercado editorial, de um mercado acadêmico, intelectual, que pode ser que não esteja atento para as demandas, para as reflexões, para os pensamentos daquele determinado povo, que neste exemplo aqui é do mundo árabe.
Então, vamos pensar que, por exemplo, aqui só um movimento inicial de pensamento, né, que a gente aqui todo mundo falando em português. Português não é um idioma global. Então, será que o que eu penso aqui tem uma circulação global? Ele vai para outros países de alguma maneira com facilidade? Ou até mesmo ele é entendido como um tipo de pensamento a ser levado em consideração? Né? Então, comecem a pensar nessas coisas. Eu sei que são respostas que parecem óbvias, mas quando a gente vai verificar que, bom, o português brasileiro, principalmente, ele não tem uma circulação global, apesar de termos aqui 220 milhões, mais ou menos, de pessoas, só no Brasil. Mas, por que é que ele não tem essa circulação? O que determinou que ele não tivesse essa circulação, né? E aí, esse Mignolo, quando ele vai propor justamente essas viagens, ele começa a nos mostrar que algo que viaja de um local para o outro tem uma margem. E é exatamente essa margem, né, fazendo uma reflexão aqui, por exemplo, pensando o Atlântico, é essa margem, ou a margem aqui quase que cenográfica, alegórica desse Atlântico que está dividindo um mundo do outro, mas o que a gente está pensando aqui, né, no norte e sul global. Então, essa margem entre o norte e o sul global é o que vai determinar ele enquanto um pensador, né, e não só ele, a gente aqui enquanto pessoas latino-americanas, enfim. E aí, tem também uma outra questão que é importante a gente ressaltar, que essas teorias, elas viajam ou não, mas ele vai dizer, né, que a viagem delas está completamente ligada não somente à questão linguística, a gente vai ver que a questão linguística é importante para as duas pessoas que estão, aliás, para as três bibliografias que a gente vai usar hoje na aula, né, que é a questão subalterna. Então, o sujeito subalterno, ele é um movimento bastante importante da gente pensar, ele vai ser explorado um pouco melhor na aula 2, mas ele é um movimento bastante importante de a gente pensar o que é a subalternidade, de onde ela parte, será que todo mundo no Brasil é de fato subalterno? E mais do que isso, é subalterno a quem? Né? Ou subalterno ao quê? A gente nunca pode deixar de pensar que a subalternidade, ou qualquer outra categoria, ou qualquer outra aqui a gente vai questionar também se a subalternidade é categoria, mas ou qualquer outra dessas palavras que vão determinar uma série de grupo de pessoas, se elas podem ser entendidas assim tão assertivamente, se elas são tão, não vou dizer exatamente encaixotadas, mas eu imagino que vocês tenham pensado, né, se a gente vai absorvê-las, ou se a gente vai questionar o uso, questionar a própria palavra, no movimento de questionamento da linguagem, e de quem é que são os agentes que compõem a linguagem. Porque, basicamente, né, não é só isso, mas a linguagem é um fator primordial para a elucubração, para a formulação do pensamento, para a circulação também, né, dessas teorias que vão surgindo conforme a necessidade dos grupos sociais, certo? Pode passar, Cacá, por favor. Bom, e aí, em determinado momento, né, desse primeiro trecho aqui que eu estou falando, o Mignolo vai fazer um resgate bastante interessante a um pensador, que é o Henrique do Céu. É até engraçado porque o do Céu eu sempre dou uma risada com o próprio nome, mas esse Henrique do Céu, ele é justamente essa pessoa que ele vai dizer assim, o Mignolo vai bater no do Céu. Ele olha para o do Céu e fala assim, bom, você tem formulações importantes, mas ainda assim, o que você está escrevendo eu preciso criticar, em algum sentido, ou em alguma coisa. Então também é um pensamento de que o que vem, independentemente do lugar, se é daqui do Brasil, se é da Europa, se é dos Estados Unidos, Índia, enfim, independente do local global que está vindo, o que eu recebo eu analiso antes de utilizar. Eu penso criticamente sobre aquilo. E aí o do Céu, ele vai usar uma categoria, né, de que a gente vai pensar sempre que essa Europa, e aqui a gente vai pensar exclusivamente Europa, e essa Europa pensando, por exemplo, no inglês, no francês, aliás, no mundo inglês na Europa, no francês na Europa, no alemão na Europa, enfim, a gente tem uma Europa muito plural, com muitos idiomas, muitas regiões, muitos países, mas ainda assim, dentro da Europa, a gente tem regiões que são dominantes, né? Então, ele vai pensar que essa Europa, ela sempre se baseia no mesmo e no outro. Então, daqui a pouco eu coloquei num slide, é o próximo, daqui a pouco eu falo sobre,
mas a gente vai pensar nesse mesmo e nesse outro, se eles são diferentes ou não, né? Então, o que ele vai olhar? Ele olha para o europeu e fala assim, bom, o europeu, o pensamento dele é sempre de que ele vai fornecer teoria, pensar teoria a partir do mesmo, que seria ele mesmo, e olhar para o outro como sempre o outro. Então, a gente está trabalhando com dois pensamentos aqui, que vão ser desenvolvidos ao longo do grupo, que é esse mesmo e esse outro. Pensar nessa outridade como sempre aquilo que é diferente. Então, eu olho para mim e falo assim, bom, eu sou eu, e eu sou pessoa. Você é você. Ah, você é uma mulher negra. Ah, você é uma mulher. Você é um homem. Você é gay. É sempre o outro que recebe algum tipo de classificação, porque eu sou o ponto zero da minha enunciação. Eu sou humano. Eu sou racional. Eu sou sempre aquilo que é tido como a base do pensamento. Então, o do céu, ele vai mostrar que a Europa trabalha desse jeito. E que, mais do que isso, essa crítica que deve ser feita a essa totalidade da Europa, né, esse pensamento da Europa sempre que vai massificar as outras pessoas, que vai olhar para os outros grupos sociais e outras localidades, como uma coisa só. Então, assim, você é o outro, você é o pobre, você é aquilo, tá? E o do céu, quando olha para essa dinâmica, ele vai dizer assim, bom, então, no fim das contas, essa relação que a Europa tem com a criação do outro é sempre uma questão de classe. E aí o Mignolo, ele olha, né, e vai questionar, bom, não é uma questão de classe, tem uma série de coisas que devem ser observadas aqui que não estão ligadas somente à classe. Então a gente tem questões relacionadas à raça, a gente tem questões relacionadas à etnia, a gênero, a sexualidade, enfim, tem uma série de outras coisas que precisam ser interseccionalizadas aí na análise, no pensamento, independente de qual for, que se a gente não faz isso, a gente está falando sobre um grupo, um pequeno grupo, em uma determinada condição muito específica, e não tentando fazer um movimento macrológico de pensar a circulação de pensamento, ou até mesmo a circulação e a elaboração de ações políticas e sociais, até mesmo ações cotidianas no mundo todo. Então não basta a gente olhar para essa Europa e falar assim, bom, tem uma relação aqui que é uma relação de classe. A gente precisa, em algum sentido, em algum momento, ou da análise, ou da nossa experiência de vida, olhar e falar assim, tem relações sendo colocadas aqui que vão além dessa questão monetária, tá? Ainda que a questão monetária seja bastante importante para uma série de pensamentos que foram formulados no século, aliás, em todos os séculos, mas principalmente no século XIX, que é o que nos fomenta enquanto sociedade, mas que vão aí reverberando até os dias de hoje. Então, ok, a classe ela é importante, mas ela não é o único fator importante a ser considerado. E aí, essa crítica que o Mignolo faz ao do céu, ele diz assim, né, o do céu ele só tem essa possibilidade de pensamento em relação à classe porque ele usa metáforas cristãs, porque ele está dentro de um círculo de pensamento quase que dogmático, moralista, que é muito característico dessa moral judaico-cristã, que não exatamente nasce na Europa, mas que ela se fortifica na Europa e é tida ali como a sua epigênese. Então, a crítica que se faz a esse sujeito que olha para a classe unicamente é uma crítica de que ele está sendo quase que moralista, quase que dogmático. Então você só vai olhar para isso porque você foi ensinado por uma moral cristã que ou a gente tem 8 ou a gente tem 80. Não tem um caminho gigantesco entre esses dois números que estão sendo propostos, né? E aí, uma das críticas também que o do céu vai colocando e o Mignolo bate, é que o do céu aproxima, né, um pensamento um pouco moralista também, de que a América Latina, ela é a única região subalterna do mundo que não consegue dialogar com o norte, que é sempre vista como o espelho do norte. Então, principalmente da Europa, né? Então, a América Latina, do México para baixo, pensando na região continental, nas insulares, enfim, toda essa região ela nunca vai ser um movimento de pensar contra. Ela vai ser sempre um espelho puro e simples dessa Europa que veio, colonizou, usou, tirou e levou, né?
E aí o Dussel fala, bom, eu que sou latino-americano, argentino, que elabora um pensamento sofisticado daqui dessa região global, eu falo para você que, bom, a gente tem uma maneira de pensar e a gente não pode encarar essa região toda sob um único espectro, de que a gente é, de fato, um espelho de uma região. Tem pensadores e pensadoras de diferentes etnias, regiões, enfim, e mais do que isso, né, essencializar uma América Latina como se ela fizesse parte de um único grupinho que vai dançar a mesma dança, que vai falar a mesma língua, que vai ter a mesma experiência de vida, ter o mesmo clima, enfim. Todas essas questões são colocadas aqui em jogo para o Mignolo, porque para ele, né, e eu imagino que para a gente também, é bastante importante pensar que somos pessoas e sociedades plurais, ainda que sob o mesmo jugo, né, de uma região que foi dominada, que foi explorada, mas que de diversas maneiras resistiu a essa dominação e essa exploração, que veio especificamente da Europa. E aí um pensamento, né, eu falei que o Mignolo ele bate bastante no do céu, mas ele aproveita algumas coisas, é justamente esse pensamento de que a Europa, né, o do céu ele recupera do termo grego, e aí a gente vai vendo mais ou menos de onde é que ele está partindo da teoria dele, né, ele recupera um idioma que é considerado o idioma clássico, o berço da humanidade, e ele recupera o grego para dizer que, bom, essa totalidade que a Europa está formulando sobre outros grupos sociais, ela só pode ser o ego. Então, ela só pode ser a Europa mesmo. E aí ele nomeia a Europa, e essa questão da totalidade é, de fato, o ego. E esse momento é um momento bastante interessante, porque ele vai justamente pensar esse ego e fazer algumas aproximações bastante duras de que esse capitalismo liberal que se formula aí no mundo todo, mas que tem uma importância muito grande na Europa, ele é muito aproximado de um marxismo ortodoxo, como se ambos estivessem falando do mesmo local geoístico, que seria, né, esse local de formulação de pensamento. Então, a aproximação que ele faz desse capitalismo liberal, desse marxismo que ele está dizendo como ortodoxo, é uma aproximação para falar assim, bom, as mesmas pessoas que estão falando isso, apesar de contrárias, né, então vamos pensar que marxistas ou o próprio Marx mesmo, que é uma crítica que ele faz, eles são absolutamente contrários a um capitalismo, mas ainda assim o procedimento de escrita, o procedimento de pensamento, né, linguístico deles é exatamente o mesmo, porque eles fazem parte de um grupo social semelhante, são igual, né? E aí é que o Mignolo vai dizer, bom, não pode ser tão estratificado assim, né, falar que o capitalismo liberal ele é semelhante ao marxismo ortodoxo, porque são vertentes completamente diferentes do pensamento, com propostas diferentes de atuação política, mas ainda assim ele entende que, bom, pode ser que seja mesmo, pode ser que o procedimento de escrita, o procedimento de elaboração do pensamento dessas duas teorias tão antagônicas seja parecido, tanto pela região Europa, tanto por ser, né, pensando que essas teorias elas se fortificam no século XIX, e no século XIX a gente tinha uma elaboração gigantesca de pensamento masculino branco, porque eram as pessoas que tinham a possibilidade de pensar. Então, o que ele vai falar assim, bom, eu critico do céu em certas coisas quando ele está olhando para a América Latina, mas ainda assim, quando ele olha em alguns pontos para a Europa, eu preciso me associar a ele. Eu preciso olhar para ele e dizer, bom, isso está correto. E é por isso que essa diferença colonial na formulação de teorias, ela se dá justamente a partir do momento em que você está no mundo e na região em que você está do mundo. Como eu tinha dito no começo, não é exatamente uma coisa tão estanque, mas ainda assim é um movimento de pensamento crítico sobre si e sobre a posição que você ocupa no mundo. Então ele vai olhar e vai falar, bom, bem assim, a partir desse movimento, que eu estou pensando nas margens, eu vou olhar e conceber a ideia de que aqui eu olho para a Europa e critico ela em várias perspectivas. E é esse movimento que ele vai chamar de pensamento liminar. Esse pensamento que está no liminar entre o norte e o sul, e que entende o que a Europa fez, né, enquanto uma formulação teórica
bebe dessa teoria, mas bebe tão bem que consegue, em algum momento, regurgitar criticamente, né? Então, é o que a gente faz aqui, hoje em dia, pensar que os nossos cursos de graduação no Brasil, eles são cursos que se fomentam aí num pensamento europeu, mas ainda assim, ele precisa ser olhado criticamente. E mais do que isso, ele propõe uma grande crítica, né? Mignolo vai olhar e vai dizer que a alternativa é pensar que essas teorias que estão viajando, elas devem ser criticadas, não só por quem as produz, como por quem as usa, independentemente do lugar. Então, aqui na América Latina, na Ásia ou na Europa, a gente vai ter que criticar os agentes que estão utilizando esse tipo de teoria ou esses tipos de teoria. Porque justamente, independentemente se trata do sul ou do norte, aqui nós também temos pensadores e pensadoras que fazem parte de uma hegemonia racial. É óbvio que hegemonia já pega todo mundo junto, né? Mas pensar que fazem parte de uma hegemonia racial, de uma hegemonia sexual, né? De uma divisão aí dos pensamentos, de uma hegemonia econômica também, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem pensadores e pensadoras que fazem parte de grupos dominantes que estão produzindo e utilizando teorias que a gente tem que olhar criticamente para elas, tá? Karine, pode passar, por favor. E aqui que eu proponho, né, esse esqueminha, eu tenho uma mania de esquemas, e aí eu proponho esse esqueminha para pensar que o enunciado e o enunciador, eles estão circulando esse sujeito-objeto. O que isso significa? Então, quem produz teoria, produz sobre determinado grupo. Quem é esse grupo? É semelhante a quem é o produtor. Então, o que ele vai dizer, né, dessa enunciação academicista que se baseia nesse pensamento europeu é que a Europa escreve sobre si, mas ela de maneira alguma é entendida, questionada, perguntada sobre, porque ela está escrevendo sobre a humanidade, né? Então esse enunciado e enunciador, eles são aproximados, esse sujeito e objeto, eles são idênticos, né? Eles não são espelhados, mas eles são sempre versados sobre o signo de que falar sobre o homem é falar sobre a humanidade. Falar sobre o pensamento da Grécia Antiga é falar sobre a humanidade. Falar sobre, agora, né, a gente tem os Estados Unidos aí na jogada, mas falar sobre o americano é falar sobre um determinado grupo político dominante, mas que isso também vai ser colocado em questão daqui a pouquinho, né? Então, esses agentes políticos e teóricos, independentemente se eles estão na posição de sujeito-objeto, eles são exatamente o mesmo grupo, tá? Então, a crítica que se faz, né, pensando aí a formulação de pensamento europeia é justamente essa, de que ela está fazendo um tipo de teoria que fala sobre si, mas ela não assume que fala sobre si, porque ela leva ao signo de que fala sobre a humanidade, sobre todos, e todos com O, inclusive, né, que são, que o homem, com H maiúsculo, é, de fato, a humanidade. Isso também pode ser questionado, principalmente no que a gente está debatendo, né, hoje em dia, sobre como a gente vai conceber uma linguagem que ela se pauta muito claramente sobre uma posição sexual das coisas, né? Então, generificada das coisas, né? Pode passar, Karine, por favor. E essa crítica, né, eu coloco aqui, crítica, adaptação e hospedagem de teorias itinerantes, é uma coisa interessante, porque se vocês tiveram a oportunidade de fazer uma leitura atenta, uma leitura aí do texto do Mignolo, vocês vão perceber que é um texto difícil, porque ele carrega bastante, né, em questão de aproximações teóricas, ele vai fazendo um movimento de falar América Latina toda, óbvio que não toda, né, mas ele faz uma recuperação de vários pensadores e pensadoras, de várias etnias, raças e locais geográficos, países, e aqui ele faz uns resgates bastante interessantes, né, no sentido de que ele traz pessoas indígenas para a jogada, por exemplo. Então, a crítica que ele vai fazer, pessoas indígenas, pessoas negras também, mas ele traz, né, principalmente o pensamento do Fausto Reinaga, de que, bom, sabendo que eu faço parte de um locus de enunciação indígena da América Latina, e eu vou olhar criticamente sobre a formulação teórica que me fundamentou,
eu preciso olhar para quem é, de fato, esse pensador que foi o responsável por criar esse tipo de teoria que eu uso. E aí, tanto Mignolo, como Fausto Reinaga, como uma série de outros pensadores e pensadoras que a gente está usando nas nossas aulas daqui, eles têm um fundo marxista. E aí, o Mignolo, junto com Fausto Reinaga, vai dizer assim, né, que quando o Marx, na escrita do texto marxiano mesmo, e não exatamente nos marxistas, aliás, não somente nos marxistas, mas que na escrita do texto marxiano, ele não olha para a América Latina, porque justamente ele está respeitando aquele ideário que foi falado há pouco, de que a América Latina é quase como um espelho da Europa. Então, por não falar, tem uma série de significâncias, né? Então, a ausência da América Latina nos textos marxianos pode significar muita coisa. Mas é óbvio que aqui a gente não está tentando assustar a alma do Marx lá na cova, ou a alma desses pensadores que já estão falecidos na cova. Mas é de olhar, bom, são eles que formularam as teorias que até hoje são usadas. Então, o que é que a gente precisa fazer para que esses fundadores, sejam criticados? E não a crítica como um sentido negativo, mas a crítica como algo que vai justamente levantar para cima a jogada, né? De que vai mostrar que aquilo tem uma validade. Então, todos os pensamentos que o Marx, por exemplo, está formulando sobre classe são absolutamente válidos. Inclusive, eles funcionam na nossa sociedade, dependendo do olhar que a gente vai dar sobre isso, até hoje. Mas ainda assim, precisa ser respeitada essa ideia de que naquele momento talvez não tinha esse tipo de pensamento. O Marx, enquanto um homem branco na Europa, não tinha a possibilidade de pensar aquilo, ou porque simplesmente não queria, ou porque a sociedade daquela época não estava à frente desse pensamento, ou porque ele não tinha contato com pensadores e pensadoras que estavam pensando, né, América Latina, ou a questão negra, a questão da escravidão, enfim. A gente não pode olhar com anacronismo para esses pensadores e pensadoras de um passado muito longínquo, dizendo assim, bom, por que é que ele não falou tal coisa? Por que é que ele não faz tal coisa? Porque, realmente, né, a gente vai ter que fazer uma análise muito mais profunda pensando aquela sociedade da produção do texto, né? Mas sabendo que, por exemplo, o Mignolo, ele está muito aproximado da gente, né, o Mignolo ainda vivo, esse livro que a gente está usando aqui, ele é produzido, né, ele é lançado nesse século, mas ele é pensado durante o fim do século passado, mas enfim, ele está pensando justamente no nosso tempo presente. É por isso que eu coloco esse movimento de crítica aqui, de pensamento, né, eu gostaria que vocês pensassem a respeito também, talvez para propor perguntas, ou para vocês poderem falar mais para o fim do curso, de que, bom, o Mignolo, ele é um teórico branco, homem, até pelo que eu pude entender nas minhas pesquisas, heterossexual. Ele sai da América Latina, ele se constrói enquanto intelectual na Europa, inclusive utilizando teorias na América Latina e na Europa sobre pessoas europeias, e ele escreve essas formulações dele na América do Norte. Apesar de ele fazer uma série de referências, inclusive, se a gente for pegar esse texto, né, Histórias Locais, Projetos Globais dele, a gente vai ver que tem, até brinquei, que tem 38 páginas só de referência, e a grande maioria é de pessoas da América Latina, e absolutamente plurais. Mas, ainda assim, como é que a gente vai olhar para o Walter Mignolo, né? Onde ele vai ficar? Será que ele faz parte dessa hegemonia, desse pensamento teórico dominante na América Latina, que precisou sair daqui para ser ouvido? Será que ele é de fato ouvido também, né? Porque considerando que esse livro, né, esses pensamentos dele são feitos aí no no finzinho do século passado, né? Por que é que a gente está debatendo hoje eles? O que é que tem nesses textos, né, que faz com que a gente necessite falar sobre eles? E aí eu coloco outra questão, né? Será que ele está minando por dentro dessa hegemonia, dessas posições dominantes, ou ele está fazendo parte, de fato, dessa intelectualidade hegemônica? Não é um juízo de valores, entendo, né? Não estou querendo criticar o Mignolo ou qualquer outra pessoa, falando assim, bom, então agora você, que é um homem branco, você é assim, não vai mudar nunca. Mas é de a gente olhar. Se ele está propondo que a gente olhe criticamente para as teorias, se a gente está usando ele como teoria, faz sentido a gente fazer um movimento de crítica também, né? Não uma crucificação, não cancelamento, né? Não sei lá, usando os termos que a gente usa hoje, mas de olhar para ele e fomentar um tipo de pensamento crítico sobre esse grupo que ele representa, que até então não eram feito.
né? Outra coisa também, né, só para, antes da Cacá passar, só para vocês lembrarem também, né, que eu já tinha falado da questão da linguagem, do idioma, o Mignolo, ele escreve esse livro que a gente está usando aqui em inglês. E aí ele faz um trabalho quase simultâneo, ele vai fazendo um trabalho, né, de divulgação do texto em inglês e espanhol. E por que é que se faz isso, né? Por que é que o espanhol não tem uma adesão acadêmica tão grande quanto o inglês? Óbvio, aqui quando a gente está no Brasil, a gente lê bastante texto em espanhol, porque a aproximação do espanhol com o português é grande, a gente consegue ler com um pouco mais de facilidade do que um texto em inglês. Mas numa circulação global, pensando no norte global, ou pensando nas relações do sul global, quem é que vai ter mais facilidade para ser lido, né? Quem produz em inglês, quem produz em espanhol, ou em português, né? Então, guardem essa reflexão, porque ela é bastante importante também. A questão da linguagem, ela está presente em todos esses textos que a gente está falando hoje, tá? Cacá, pode passar agora, por favor. Bom, eu vou ler primeiro esse texto, eu já falo sobre. Mas, em determinado momento, né, a gente tem uma certa inversão, uma inversão de valores, uma inversão de pensamento, em que esse texto da Chimamanda, né, a historiadora obstinada, vai dizendo assim: a postura de Aniquenua em relação à escola foi mudando devagar. Nuamba percebeu isso pela primeira vez quando alguns dos meninos com quem Aniquenua varria a praça da aldeia reclamaram que ele não fazia mais sua parte do trabalho por causa da escola. Aniquenua então respondeu algo em inglês, algo que soava ríspido, e que fez os meninos calarem a boca e encheu Nuamba de um orgulho indulgente. Parou de comer a comida da mãe, porque, segundo dizia, ela era um sacrifício a falsos ídolos. Disse a Nuamba que ela devia amarrar a canga ao redor do peito em vez de ao redor da cintura, pois sua nudez era pecado. Ela olhou para Niquenua, achou graça daquela seriedade, mas ainda assim preocupada, e perguntou por que ele só notara a sua nudez agora. Então, esse movimento de inversão que a gente tem nessa narrativa da Chimamanda, de que esse menino, ele de fato vai à escola, ele aprende esses preceitos cristãos, ele aprende o inglês, e ele começa a olhar não mais com os olhos que a mãe desejava, né, de olhar, falar assim, bom, eu preciso aprender inglês para tentar melhorar a minha comunidade. Ele passa a olhar a comunidade como um problema. E aí, é esse movimento que a gente tem aqui, né, de sempre fazer, não uma inversão de valores, mas de pensar por que é que a gente valoriza, talvez mais, o que vem de fora do que o que tem aqui. Por que é que a gente olha para para essa formulação teórica, ou não exatamente a gente agora, né, mas por que é que, por exemplo, o Brasil olha com melhores olhos para o que vem de fora, para o que vem lá de cima, do norte global, do que para o que é produzido aqui? Não pensando em indústria cultural, não pensando em questões aí que o pessoal fala sobre vira-latismo, mas pensando na formulação teórica mesmo, né? O que vai fazer com que a gente pense sobre o mundo. Porque a gente pensa sobre o mundo pela experiência de vida que a gente tem, mas também pelas leituras que nós fazemos, que compõem essa experiência de vida. E aí essa inversão, ela começa a se colocar cada vez mais pungente nesse texto da Chimamanda, e nos ajudando a questionar por que tudo isso está acontecendo, né? Porque esse menino, ele passa a falar o inglês e passa a olhar com maus olhos para essa sociedade em que ele está ali colocado, certo? Pode passar, Cacá, por favor. E só fazendo um parâmetro, um movimento elástico quase, né, entre o Mignolo e a nossa próxima teórica, que a gente vai falar da Lélia Gonzalez, é pensar no que é pós-colonial, inclusive pensando a Chimamanda também, e o que é decolonial. Né? Tem algumas questões aí que estão em disputa, né, principalmente questões linguísticas. A gente vai falar um pouquinho mais, né, na próxima aula de segunda-feira que vem, sobre o grupo de estudos subalternos indiano. Mas esse pós-colonial, ele tem uma relação muito mais forte com esses países que deixaram de ser colônia no fim do século XIX, mas principalmente no século XX, né? De que essa relação que eles vão ter com a modernidade, né, é diferente, porque eles justamente têm a necessidade de se entender enquanto estados nacionais,
assim, a gente for pensar, por exemplo, na teoria pós-colonial, que ela se fundamenta na Índia, a Índia deixa de ser colônia na metade do século passado. Então, essa questão de, bom, deixamos de ser colônia, o que fazemos agora? É muito mais forte do que aqui, na América Latina, por exemplo, que a gente já deixou de ser colônia, de fato, né, faz um bom tempo, mais tempo principalmente do que a Índia, né, do que alguns outros países em África, a África quase que inteira que, pelo menos a África portuguesa, né, vamos dizer assim, com esses termos que não são exatamente os apropriados, mas como a África portuguesa que deixa de ser colônia na década de 70, do século passado. Então, essa questão pós-colonial e decolonial, ela não é exatamente um foco da nossa aula, mas é pensar que a pós-colonialidade está muito mais pensando essa necessidade de se afirmar e de se entender enquanto Estado Nacional, enquanto o decolonial está tentando repensar a modernidade que foi construída pós tantos anos passados dessa colonização. E aí que eu trago um texto do Bernardino Costa e do Grossfogel, né, que são dois pensadores que escrevem aqui no Brasil, que é justamente um pensamento de que, independente do tipo de teoria, pós-colonial, decolonial, de onde essas pessoas estão escrevendo ou por que elas estão escrevendo, o que nos faz ativos enquanto pensadores é olhar para essas pessoas que foram silenciadas pela historiografia, não por quem elas são necessariamente, mas também porque o mundo não olha para esses idiomas aqui, como eu estou falando, né, o português, o espanhol, enfim, pensando que o Mignolo está escrevendo aí necessariamente em inglês para ter uma adesão no campo acadêmico, né, então, reler e ler essas pessoas que foram, de alguma maneira, silenciadas pela academia, é a gente conceber a ideia de que nós somos plurais, de que, independentemente do local que nós estamos, a gente tem o que falar, tem o que pensar, numa medida em que a gente vai tentar uma transformação social sobre as coisas, né? E aí cabe pensar também que o decolonial, ele tem uma questão muito forte, né? Hoje em dia ele tem uma questão muito forte, porque ele está muito aproximado não só a um pensamento teórico, mas um pensamento prático, de que não basta a gente ler, a gente tem que agir, olhar para o mundo criticamente, agindo sobre ele, né? Fazendo, sei lá, ativismo na rua, militância nas redes sociais, mas de que a gente vai, sem dúvida nenhuma, para a luta, né? Coisa que o pensamento pós-colonial, ele também tem como base, né? Então, independentemente dessas duas possibilidades de teoria, o que está em jogo aqui é como a gente vai olhar para o mundo social, não só na cabeça, mas na mão, fazendo as coisas acontecerem mesmo, né? Tentando fazer algum tipo de transformação na vida das pessoas e nas próprias vidas em si. Pode passar, Cacá, por favor. E aí o que nos interessa chamar agora para a jogada é essa voz que há muito ecoa, né, a Lélia Gonzalez. Ela está com eu fico muito feliz que ela está cada vez mais recebendo a fama que precisa, né, de que ela está cada vez mais na jogada do pensamento intelectual hoje em dia, mas é interessante pensar que, por exemplo, a Lélia, ela escrevia nos anos 70, nos anos 70 e 80, por exemplo, e pouco era ouvida, pouco lida. E aí a gente vê aproximações, né, de outros pensamentos agora, que talvez o pensamento decolonial tenha uma grande uma adesão hoje em dia, mas que a gente questiona, por que é que, então, Lélia Gonzalez, nos anos 70, nos anos 80, escrevendo coisas que eram bastante aproximadas do pensamento decolonial que se fundamenta, se constrói nos anos 90 do século passado, não era lida, não era entendida, não era valorizada. Né? Tem um componente, e aí eu jogo para vocês, né, melhor jogar, né? Será que tem um componente racial aqui na questão? De que ela, talvez por ser uma mulher negra, que está sobre uma série de opressões, teve essa baixa adesão na formulação de pensamento? Ou será que era porque ela escrevia em português? Tem uma série de coisas que precisam ser pensadas aqui. Mas a Lélia, é interessante que nesse trecho desse texto que eu pedi que vocês fizessem uma leitura, né, é interessante que ela começa fazendo um resgate muito aproximado do que o Mignolo faz, né, de trazer à baila uma série de pensadores e pensadoras que vão ajudar a construir um pensamento intelectual dela, começando, né, com a categoria aqui, né, com o pensamento de que fomos falados. Então, grupos sociais não hegemônicos, principalmente
homens e mulheres negras, foram falados durante toda a existência, né? Inclusive até hoje. E aí, a intenção que ela tem é justamente que não sejamos mais falados, de que falemos por si só, por nós só, será que existe isso? Mas falando por si só, né, de que a gente tem uma potência enunciativa. Então, eu volto para aquela fala lá do começo, né, de plurais têm potências enunciativas diferentes, mas não quer dizer que elas não tenham potência enunciativa, elas têm bastante, inclusive, né? E aí ela resgata o Lacan, principalmente, para falar sobre o conceito de infantil. Então, o que está acontecendo, no fim das contas, nessa visão, primeiramente, aqui da Lélia, é de que as pessoas que estão dentro de uma cultura europeizada, mas aqui ela vai exclusivamente falar sobre o Brasil, né, pensando que esse pensamento infantiliza as pessoas, tira a possibilidade delas de falarem por si só, quase como se estivesse falando da criança em terceira pessoa. Então você olha para a criança e fala assim, a criança se chama, sei lá, José. Ah, José, você tem que fazer tal isso, tal coisa. Bom, mas não é, quando você traz aqui para a tona o José, o nome, quase que formulando uma terceira pessoa, isso tira a possibilidade dela agir, de pensar, de falar por si só. Então, ela vai trazer justamente esse Lacan, né, que é um psicanalista, com esse conceito de infantil, né, de que esse tipo de racismo que ela vai falando, né, de que a sociedade brasileira se calca, fundamenta, é um racismo bastante plural, que funciona de diversas maneiras, mas que, antes de mais nada, ele tira sequer a possibilidade de a gente falar como pensadores e pensadoras, ou sequer de falar como humanos, né? E aí, o que ela vai colocar em jogo, né, que, no fim das contas, pessoas negras, né, principalmente mulheres negras, indígenas, elas estão sempre, cada vez mais, escondidas do jogo do pensamento crítico. Então, ela vai falando, né, que os movimentos feministas, e pensando nesses movimentos feministas brancos do século passado, né, nos anos 70, principalmente, de que eles simplesmente não olhavam para a questão negra e para a questão indígena. Então, quase como a raiva dela naquele momento era assim, não estou sendo aceita no movimento que eu deveria ser aceita, pois sou mulher. Então, se eu estou indo congregar com mulheres, eu precisaria observar, né, ser aceita, ser entendida, ser ouvida. E não é exatamente o que acontece. E por isso ela vai justamente falar que essa infantilização, ela acontece e ela vai cada vez mais diminuindo as possibilidades de ação, porque querendo ou não as pessoas cansam. E quando as pessoas cansam, para elas recuperarem a força de vontade sobre as coisas, exige uma série de procedimentos de pensamento, de reflexão. E aí, uma coisa que eu gostaria só de falar antes que a gente mudasse de slide, é que a Lélia faz um procedimento bastante interessante, porque ela fala que ela não pode falar em primeira pessoa do singular. Então, ela não fala eu. Ela não pode falar sobre o eu. Porque ela fala no sentido de que ela representa uma parcela da sociedade. Então, ela fala pensando no nós. Não nesse nós acadêmico, né, que a gente usa às vezes para escrever artigo, TCC, tese, mas de pensar num nós que carrega politicamente pessoas que ajudaram a formar o pensamento dela desde muito antes, né? Desde que, talvez, a África era governada por imperadores, imperatrizes, reis e rainhas, e não exatamente fazendo essa associação com a África escravizada. Então, é sempre olhar para o que vem antes como um movimento de trazer ali, agradecida pelo que eles puderam fazer por ela, né? Para que ela pudesse ter um pensamento evoluído no ponto de vista dela. Não que seja exatamente o que é evoluído, o que não é, mas de ter esse movimento aqui. Pode passar, Cacá, por favor. Bom, e aí ela vai fazer algumas classificações. Ela é um pouco enfática no texto dela, né, dizendo que, bom, o Brasil, principalmente, e não só os países que estão aqui no sul global, mas o Brasil, principalmente, que é sobre o local que ela fala, ele comete o tal racismo por omissão. Ele esquece, entre aspas, da questão racial. Ele simplesmente ignora a existência da questão racial
dizendo que vivemos em completa harmonia, né? Aquele mito da democracia racial. Então, o que ela vai falar é, bom, se vivemos num país que esquece da questão racial, ele só pode ser um país problemático. E aí ela faz um resgate ali com contato ibérico, pensando Portugal e Espanha, e como ele se lidava com outros grupos aí na Idade Média europeia, de que, bom, eles lidavam com pessoas plurais, então o que é que fez com que aqui eles se sistematizassem hierarquicamente, desconsiderassem uma questão racial que é bastante importante. Né? Ela não dá efetivamente respostas, mas ela propõe, né, esse questionamento. Bom, então, esse país, né, esse tipo de cultura que nos fundou, precisa, né, considerar a existência de um racismo que foram eles mesmos que criaram, coisa que isso não acontece. Inclusive, hoje em dia, a gente tem uma série de negacionismos sobre a questão racial no Brasil, e não só no Brasil. Ela usa o termo silêncio barulhento, isso é bastante interessante, porque ele é silencioso para um grupo, mas ele é absolutamente barulhento para outro grupo, né? Quem sofre, sente, escuta esse som com muito fulgor. Mas a saída para ela, né, eu disse que ela se sentia deslocada nesse pensamento feminista dessa época, a saída para ela é justamente a construção de um outro tipo de feminismo, né? Ela não exatamente formula respostas, ela apresenta uma ideia que ela vai desenvolvendo ao longo da trajetória acadêmica dela, mas ela vai propor que, no fim das contas, o que precisamos, ou que a sociedade precisa, é de um feminismo afro-latino-americano e considere a existência, né, dessa latinidade, dessa América Latina plural e etc., principalmente sobre o jugo da africanidade. Né? Então, esse não um resgate a uma África idealizada, mas um resgate à África que existe aqui, pensando no idioma, pensando nas manifestações culturais, no tipo de pensamento, e principalmente no tom de pele, que vai desde o mais claro, do negro mais claro, até o negro mais escuro, mas que sofre o mesmo tipo de racismo. E aí, num segundo momento, ela, já com um pensamento mais elaborado sobre essas questões de afro-latino-americano, ela vai propor a ideia de que, para que a gente possa olhar para o mundo brasileiro, e aqui eu estou usando o mundo brasileiro porque o Brasil é gigantesco, né? Dentro dessa condição de América Latina, a gente precisaria trocar, fazer uma inversão lexical aqui e falar que, bom, não somos América Latina, somos Améfrica Ladina, né? Então, esse América está muito aproximado com a África, necessariamente, porque isso faz parte da experiência de vida dela, ela precisa fazer essa aproximação, quase como se ela tivesse na necessidade de se afirmar enquanto intelectual. E é uma necessidade absolutamente legítima. Se era legítima naquela época, continua legítima hoje em dia. Felizmente ou infelizmente, porque a potência enunciativa das pessoas negras continua acontecendo, vai acontecer por mais muitos anos, até que a gente possa romper uma série de coisas, mas que a gente sabe que isso não vai acontecer, talvez, enquanto estivermos vivos e vivas, né, mas é uma questão. Então, ela vai propor nessa América Ladina, pensar, né, nesse novo olhar, aqui ela coloca, né, um olhar novo e criativo sobre essa colonização, sobre essa exploração, sobre essa dominação que aconteceu e que continua acontecendo, né, pensando nessa colonialidade do poder, que depois nas próximas aulas vão ser um pouco melhor exploradas, mas pensando nesse tipo de colonialidade que a gente está lidando, né, no Brasil, que faz com que a gente tenha um olhar, assim, muito encaixotado. Então, o que ela está propondo fazendo essa inversão lexical, a gente precisa estabelecer um olhar novo, né? E ela fala isso nos anos 80, nos anos 70 e 80, principalmente, são anos com bastante efervescência do pensamento crítico. Se hoje a gente pensa o que a gente deve demais aos anos 70 e 80 por uma série de questões, né? Aqui no Brasil, ditadura, questões raciais, e no resto do mundo, essa descolonização acontecendo, enfim, os anos 70 e 80, eles são bastante significativos para o pensamento contemporâneo, né? Pode passar, Cacá, por favor. Obrigado.
Bom, e aí, nessa América Latina, ela vai dizer que o Brasil, ele tem, né, que o Brasil, ao não se afirmar racista, ele só mostra que é racista. E ela vai dizer que isso faz parte de uma neurose cultural brasileira. Então, o Brasil, ele está neurótico em algum sentido, né, resgatando aí categorias da psicanálise, de que o Brasil, ele realmente tem essa questão aí a ser resolvida, né, de alguma maneira, se é que isso pode ser resolvido assim tão simplesmente. E aí ela recupera duas categorias freudianas, que é a da degeneração e a do objeto parcial, né? Então, essa categoria da degeneração, desculpa, é a existência do português. O que isso significa, né? Enquanto o Brasil que fala português, o português ele deveria ser entendido como português porque utilizamos uma série de vocábulos, uma série de construções lexicais que são provenientes do continente africano, né? Quando da vinda para cá, independentemente se foi da vinda para cá, isso é uma coisa bastante interessante, durante a colonização. Esse pensamento é um pensamento que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas é de olhar que o português, ele nasce, isso é interessante, antes do português de fato chegar aqui. Porque, bom, se o que a gente fala hoje carrega uma série de traços de diferentes localidades, então a gente tinha gente aqui, comungaram, trocaram questões lexicais que acontecem até hoje em dia. Então, indígenas também, ou até mesmo aqui o que ela usa como foco, a questão negra, né? E aí, essa degeneração é a negação total do racismo. Bom, o Brasil não tem racismo, o Brasil é um país maravilhoso, a gente vive em completa harmonia. Então, o Brasil tem essa neurose porque, faz parte desse país que degenera bem essa questão do racismo. E o outro, né, que é o objeto parcial, essa outra categoria freudiana, dizer que, bom, quando se olha para o negro, para a negra, se olha sobre signos específicos, e não sobre a totalidade da experiência negra. E esses signos específicos aqui, para ela, está vinculado à questão da bunda. A bunda, para ela, é um ponto importante, porque, bom, bunda é uma palavra que vem de origem africana. E aí ela até brinca, né, falando que bunda, em Portugal não se fala bunda, enfim, mas esse olhar que se dá sobre esses povos que são não hegemônicos, subalternizados, as pessoas negras, é justamente de assim, não olho nunca, mas quando olho, olho para determinadas partes, somente para aquilo que me interessa. Então, para ela, o que se olha ali é bunda, e tá bom. É problemático. Ela identifica isso como problemático, né? Mas ainda assim, é um olhar que até hoje a gente verifica como bastante, infelizmente, bastante tem bastante hoje em dia na sociedade, né? Então, você vai ver, sei lá, a Globeleza, alguns anos atrás, negra, o foco que se dá, o movimento de câmera que se coloca, a maneira como se conta sobre esse corpo, é bastante característico. E aí, né, eu coloco aqui também que isso é uma questão linguístico-cultural. Então, eu encerro, né, essa questão linguístico-cultural aqui, mostrando para vocês que, bom, os três autores que estamos usando hoje estão batendo na questão da língua. Então, tem algo na língua que a gente não tem a capacidade, discernimento teórico e de experiência ainda hoje, que precisa ser pensado com mais foco, né? Essa questão da língua, independente de como ela se constrói e por que ela se constrói, ela vai causar uma série de problemas na sociedade. E não a língua enquanto uma materialidade falada, escrita, mas a língua enquanto algo que formula a maneira como pensamos. Né? Se vocês, não sei se vocês falam outros idiomas, mas se vocês fizerem, talvez, o teste do vou tentar formular um pensamento em outro idioma, vocês vão ver que a gente dá um tilt, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Porque a língua, às vezes, as seleções lexicais que a gente faz sobre o que a gente vai falar, determinam como elas vão ser recebidas, determina como a gente vai fazer as próximas seleções, né? E essa outra questão que ela coloca, né, esse outro tipo de racismo, né, esse racismo por denegação, ele é, de fato, um grande problema a ser superado. E ela retoma essa crítica
que ela que ela já tinha apresentado sobre essa questão da democracia racial, porque para ela a solução seria trazer aqui para o jogo a questão da americanidade. Então, para que a gente pudesse resolver, não exatamente resolver, né, mas para que a gente pudesse fornecer base o suficiente para que o questionamento fosse levado à frente pensando em língua, em pensamento, em formulação teórica, seria observar, né, essa América plural, independentemente se ela está sendo considerada América do Norte, América Central, do Sul, enfim, de pensar nessa americanidade, dando um foco nessa questão negra que é, para ela, a formulação do que a gente entende como contemporaneidade hoje em dia. Então, o que ela está dizendo que, até mesmo na escolha de falar América, ou principalmente pensando nos Estados Unidos, né, que é essa questão de que ela fala que os americanos, eles são americanos e não são estadunidenses, né, de pensar que uma das possibilidades de resolução é fazer com que essa categoria da americanidade fosse colocada aí como um foco nas observações teóricas, de que, bom, temos uma questão negra a ser resolvida aqui, e ela está desde a construção do nome que designa onde a região que a gente mora. E aí, uma coisa que é bastante interessante, que ela finaliza, né, esses movimentos aí desses dois textos que nós pedimos que vocês lessem, como um convite a abandonar essa reprodução desse imperialismo, abandonar essa reprodução quase que sem que a gente possa perceber, né, tem uma palavra para isso, eu esqueci agora, mas que a gente vai reproduzindo automaticamente, né, as coisas. Então, não falar, talvez, não só não falar, mas repensar muitas coisas, mas que talvez os Estados Unidos da América, eles não sejam americanos, eles são estadunidenses. Inclusive, o termo em inglês, né, American, eles usam, esbravejam por aí, mas você tem o State Nation, que não se usa. Por que não se usa? Ou seja, esses grupos hegemônicos que ora são a Europa, ora deslocados, né, pensando os Estados Unidos, eles continuam sendo grupos hegemônicos que vão atuar nessa dominação e nessa exploração de grupos subalternos, que no caso aqui, estão nesse sul global, né? Esse sul global pensando Ásia, pensando em uma parcela específica da Ásia, pensando África ou pensando América Latina, tá? E aí, só uma coisinha antes da gente passar para o último slide, né? É pensar que essas relações que a Lélia vai tecendo com essas teorias que viajam, que foi proposto lá pelo Mignolo no começo, é bastante interessante. Ela vai bebendo de pensamentos europeus, né? Ela traz aqui para o texto dela o Lacan e o Freud, por exemplo, e muitas outras pessoas, mas ela agradece, por exemplo, Abdias do Nascimento. Ela agradece uma série de outras pessoas que ajudaram a formular esse pensamento. Então, mais uma vez, olhar para a Europa, olhar para essas regiões dominantes, utilizar as teorias de maneira crítica, e nunca de maneira, tem essa teoria, vou aplicar no meu texto, vou aplicar na minha experiência, vou aplicar no que eu estou fazendo. É sempre tentar fazer esse movimento de mapeamento, né, do que não é, por que é e por que não é. Tá? Pode passar, Cacá, por favor. E aí eu sei que eu já estou falando demais, mas para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu finalizo, né, pensando esse texto da Chimamanda mais uma vez, em que, no fim, né, esse moço, ele frequenta a escola, aprende a língua do dominador, e ele simplesmente se curva a esse grupo dominador. E ele não muda. Só que ele tem uma filha, essa filha vai crescendo, essa avó, né, no caso aqui, a protagonista, ela acaba que se resigna porque o filho não muda a personalidade, ele continua rejeitando essa tradição da cultura dela, enfim. E a historiadora obstinada, e aqui eu peço perdão se talvez seja spoiler, alguma coisa do tipo, mas essa historiadora obstinada que está no título é a neta dessa protagonista. Porque nesse trecho ela vai fazer esse movimento de resgate. Resgate ao quê? Né? Vou ler esse trecho aqui para vocês. Foi Grace quem,
Quando recebia prêmios da universidade, quando discursava para plateias solenes em conferências sobre os povos Ijao, Ibibio, Ibo e Efik do sul da Nigéria, quando escrevia relatórios para organizações internacionais sobre coisas que deviam ser óbvias para qualquer um que tivesse bom senso, mas pelas quais mesmo assim ela recebia remunerações generosas, imaginava sua avó, observando tudo e rindo, muito divertida. Foi Grace quem, cercada por seus prêmios, seus amigos, seu jardim de rosas inigualáveis, mas sentindo-se sem saber explicar bem o porquê, distante de suas raízes no fim da vida, foi a um cartório em Lagos mudar oficialmente seu primeiro nome de Grace para a Famefuna. Então essa historiadora, eu até me arrepio porque eu acho esse trecho brilhante, mas essa historiadora obstinada, o resgate que ela tem é um resgate à tradição, ao respeito que ela tem à cultura dela, à experiência de vida dela, da mãe, da avó, perdão, e do povo todo. Então, se eu tivesse que deixar alguma coisa para a gente pensar agora, não sei se vocês fizeram perguntas, se vocês querem fazer alguma pergunta, mas no movimento da gente pensar é que a gente tem esse conflito, a gente tem uma inversão acontecendo, mas a gente também tem a possibilidade de fazer um tipo de resgate, né? Esse resgate dessas vozes silenciadas pela academia, o resgate daquilo que nós sequer sabíamos que tínhamos, né? Que é essa maneira de olhar criticamente sobre o mundo que nos cerca e sobre o mundo que a gente, às vezes, utiliza sem um pensamento crítico. Bom, acho que falei o que eu queria falar. Tem algumas referências aqui do que eu usei, né, mas se vocês vão ver, né, nas outras aulas a gente vai ter uma série de outras coisas a serem ditas, e o curso vai tentando dar uma amarrada uma aula na outra. Espero que, e agora para terminar, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisinha que eu tenha dito, tá bom? Obrigado, gente. Agora, acho que, não sei se é a Karine ou a Carol que vão fazer uma mediação se tiver alguma pergunta, alguma coisa, mas podem fazer, fiquem à vontade. Sou eu. A gente tem alguns comentários e algumas perguntas. Eu vou colocar primeiro que são questões mesmo, e aí eu acho que se sobrar tempo a gente pode fazer os comentários, enfim, se alguém quiser depois também abrir o microfone para falar. Bom, então a primeira pergunta foi da Raquel. Pelo que eu me lembro, ela fez essa pergunta quando você estava falando sobre as teorias que viajam do miolo. E aí ela pergunta assim, Cícero, esse questionamento surgiu de fato no sul global? Quer que eu faça um bloco, Cícero, ou uma a uma? Eu acho que eu prefiro uma porque senão eu me perco. Tá bom. Bom, esse pensamento, se ele surge no sul global, é uma pergunta excelente, porque o Mignolo, ele formula esse termo, né, essa alusão, né, de que as teorias elas estão viajando dele mesmo, só que ele escreve isso nos Estados Unidos. Ele é professor de uma universidade norte-americana. E aí, é uma coisa interessante pensar que o local geoístico dele, ou seja, de onde ele vem, é da Argentina. Ele é daqui, ele é dos nossos, vamos pensar assim. Mas ainda assim, ele precisou fazer também essa viagem entre Europa, entre Estados Unidos, para que ele pudesse formular o pensamento dele. Então, eu não sei exatamente dizer para vocês se ela nasce, onde ela nasce. Eu acho que ela justamente nasce em trânsito, fazendo alusão à própria analogia que ele está colocando. Esse pensamento que ele vai colocando de que as teorias elas estão viajando é justamente o movimento que ele vai fazendo. Ele vai viajando para que ele possa ter um olhar crítico sobre as coisas, independentemente da região geográfica que ele se encontra, né? Pensando que, querendo ou não, ele teve que escrever em inglês para ter essa adesão, de que ele está circulando no mercado editorial brasileiro já tem um tempo, mas não necessariamente ele é discutido em algumas coisas, em algumas universidades. Eu tenho uma mania, assim, eu gosto de olhar programa de disciplina das universidades do Brasil. Então, se a gente olha, os programas de disciplinas, eles são muito parecidos. Então, por que é que esse tipo de pensamento, que é crítico sobre essa hegemonia, não circula? Né? Então, acho que essa teoria que ele formula aí, das teorias que viajam, ela
pode ter surgido justamente das viagens que ele mesmo está fazendo, transitando no mundo todo. Tá? Não sei se respondi. Bom, a próxima é da Flávia. Ela pergunta assim: essa recusa das ideias, teorias do sul global, pelo norte global, se relacionam dentro da teoria da colonialidade do poder? Sem dúvida. Eu acho que sim. Acho que tem uma relação entre colonialidade do poder que o norte global, ele não olha para o sul global como uma produção de pensamento, né? Não pensando exclusivamente em pessoas, mas pensando no geral, né? Então, estou quase que fazendo a Chakrabarti agora, provincializando a Europa, dizendo que, assim, lá no norte, eles não estão olhando para a gente como produtores de pensamento, produtores e produtoras. Então, a gente aqui é sempre objeto, nunca é o sujeito da enunciação. Então, tem essa questão, eles têm essa recusa, né, porque justamente lá é onde está a razão, onde está o pensamento crítico, o pensamento teórico, bem elaborado. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Lukács, né, Lukács, que é um grande teórico das letras, mas que ele é um grande marxista, né, lido aí em várias áreas, enfim. Se a gente olha, ele simplesmente não vai dizer que tem algum tipo de pensamento crítico para além da região em que ele está. Então, a Europa, para ele, é o ponto zero. Aliás, não é nem um ponto zero, né? Dizer ponto zero já é dizer bastante. A Europa é o único ponto. Então, até hoje, a gente tem essa relutância em entender todo e qualquer sujeito subalternizado nessa colonialidade do poder como produtor de pensamento crítico, né? E vocês vão verificar também, na próxima aula de segunda-feira que vem, que esse subalterno, para ele ser considerado um subalterno, ainda tem um chão gigantesco para ser percorrido. Então, para a gente olhar para esse sul global e dizer, bom, tem pessoas ali, ainda tem, gente, uma série de pensamentos e esfacelamentos do pensamento crítico europeu para ser produzido. Né? Hoje em dia, óbvio que isso já é muito melhor desenvolvido, mas se a gente for pensar nessas teorias que edificam o pensamento marxista, ou que edificam o pensamento do século XX, quando a gente olha para o que eles estão falando sobre o mundo, eles sequer olham as pessoas do sul global como pessoas. Então, a colonialidade do poder, ela se insere nisso. É óbvio que ela vai permear uma série de ambientes, desde o ambiente acadêmico, do ambiente na rua, na esquina, enfim. Mas, para que seja sequer considerado como pessoa, tem um caminho. Então, para ser considerado como produtor de pensamento, gente, é um caminho muito mais longo ainda, tá? E só para adiantar um pouco, na terceira aula, a gente, acho que através do texto do Quijano, vai dar para trabalhar mais também esse conceito aí de colonialidade do poder. Bom, a próxima da Mariana, gostaria que o Cícero falasse um pouco mais sobre a crítica a Marx. Achei um pouco denso para compreender. Bom, essa parte no texto do Mignolo é bastante complexa, essa é um assunto não grato, vou dizer assim, de olhar para o Marx e tentar fazer uma crítica à escrita dele, mas é pensar que, por exemplo, o que o Marx está produzindo ali, independente dos textos dele, é uma produção olhando para a Europa e as relações que ela vai criar com as outras questões, com as outras partes do mundo. Só que se esse pensamento do século XIX de que as Américas, elas são o espelho da Europa, então elas não são nada de diferente. Então ele vai olhar, por exemplo, né, o Marx vai olhar para as questões, ainda com alguns olhos, obviamente, que deficitários, se é que eu tenho cacife para falar assim do texto do Marx, para a questão africana, para a questão da escravidão. Então ele não vai olhar para nada além dessa divisão aí que ele vai fazer do mundo a partir da Europa. Então, o que se propõe, né, não sei nem se eu consigo responder essa questão, mas o que se propõe é que justamente o que ele coloca é um não colocar da América. Ele simplesmente não fala. Ele pouco pensa sobre algo diferente dessa divisão de trabalho em Europa ou nos territórios que são dominados por Europa. Mas que
para esse pensamento ainda não consolidado do século XIX, é visto como as Américas como é só uma parte desnecessária, mas ainda assim necessária por causa da escravidão da Europa, né? Mas essa crítica, ela é uma crítica bastante interessante e bastante, ela cai num anacronismo muito estranho, inclusive porque o Miolo ele critica, mas ele adere também, porque justamente a gente não tem condições materiais nenhuma de dizer que Marx não tinha um olhar para o mundo todo. Primeiro porque, bom, é impossível que um ser humano tenha um olhar sobre o mundo todo. Principalmente um ser humano branco, homem, na Europa do século XIX. Tem as suas limitações enquanto um sujeito social. Mas ainda assim, quando ele olha, por exemplo, para as questões do Oriente, mas ele simplesmente ignora a existência da América Latina, tem uma significância de que para ele a América Latina é um braço necessário para a acumulação do capital na Europa. Então é como se aqui, né, os nossos territórios americanos, e pensando os territórios americanos México para baixo, vamos esquecer um pouquinho os Estados Unidos, é como se aqui fosse de fato a galinha de ovos de ouro da Europa. Aqui não é um algo, aqui é de onde a Europa tira, só. É de onde ela tira o ouro, é de onde ela produz dinheiro, enfim. Então, essa crítica que se faz ao Marx, que não observa a América Latina, é porque ele simplesmente não versa sobre as questões da colonialidade, ou as questões relacionadas à divisão de trabalho, ou as divisões que ele propõe na América Latina. Porque, justamente, quando ele vai olhar, óbvio que isso no texto do Marx não está, estou sendo um pouco anacrônico aqui, né? Mas quando o Marx vai olhar para África ou para Ásia, ele olha a África e a Ásia, e as questões relacionadas à Europa. Agora, quando ele vai olhar para a América Latina, ele não está olhando para a América Latina, ele está olhando para o braço necessário para a acumulação de capital da Europa. Tá? Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta, assim, gente, capciosa, difícil. Cícero, posso comentar? Pode. É a Mari. Eu fiquei pensando quando eu li, eu sou assistente social de formação, então a nossa base é bem marxista durante a faculdade inteira. Então, para mim, foi bem um tapa na cara, né? Quando a gente chega nessas críticas, porque é difícil da gente processar, porque é isso, né? A gente estuda Marx desde o primeiro ano da graduação. Mas eu fiquei pensando, não sei se eu estou certa, é isso que eu quero uma ajuda para ver se eu estou conseguindo assimilar bastante, é que, por exemplo, aqui no Brasil, nosso processo de escravização, né, acredito eu que foi meio que a base para o sustento do lucro até para o próprio capitalismo europeu, né? Porque a gente chega no capitalismo tardio aqui. Então, né, a gente está no processo lá da Revolução Industrial, movimento iluminista, e aqui a gente ainda está no maior momento de compra de escravizados do mundo. Então, eu fico pensando nisso, como que talvez tenha esse buraco importante de não, pelo menos, pensar o mínimo, né? De que esse lucro que fomenta o próprio capitalismo veio da gente. Eu não sei, foi isso que eu consegui pensar, assim, quando você falava e ao ler o texto, porque eu achei bem denso mesmo para processar. Não, mas eu acho que você está no caminho, eu penso mais ou menos parecido, assim, essas questões de capitalismo tardio ou não, eu acho que isso é uma outra questão, mas ainda assim, de que faltou dizer o mínimo, de olhar de onde é que vinham as riquezas da Europa. Então, se ele fala da riqueza, da acumulação do capital europeu, ele não se questiona, e aí se ele questiona com pouca densidade, por uma série de limitações, de onde é que vem esse capital econômico. Né? Pensar, bom, a Europa está rica, sustentando demais. De onde é que está vindo essa grana? Será que está vindo só mesmo das fábricas aqui na Europa? Será que elas não vêm também de um processo absolutamente gigantesco em uma grande parte do mundo que ainda continua escravizando uma série de populações? Aliás, uma série de populações é meio horrível dizer, mas uma população inteira, né? Então, por exemplo, né, pensar que enquanto, sei lá, os Estados Unidos abolem a escravidão na metade do século, o Brasil já no fim, enfim. Mas a gente tem, durante pelo menos a metade do século, do fim do século XIX, esse dinheiro ainda assim circulando na Europa, que é proveniente dessas regiões que são colonizadas. Ou, por exemplo, deu exemplo aqui no meio da aula de que Portugal ainda tinha colônias na década de 70 do século passado.
Então, o que as pessoas costumam criticar, e o que essa parte do texto especificamente critica do Marx, é que ele simplesmente não questiona de onde é que vem o dinheiro da Europa. Ele fala, bom, o dinheiro vem das fábricas, beleza, as fábricas, elas são aqui o ponto-chave da minha análise. Mas ele não olha para o que hoje a gente acha que é o mínimo, mas a gente não tem a certeza suficiente para dizer que era o mínimo naquela época. Né? Isso é bastante. Eu hoje, assim, eu falo assim, meu Deus, como que ele não olhou para a escravidão e para a acumulação da grana que vinha das colônias? Ou ele olhou pouco, né? Mas ainda assim, tem umas limitações que são absolutamente gigantescas. Que se hoje, 12 de abril de 2021, a gente não venceu, na metade do século XIX, eu acho que eram ainda mais difíceis de serem vencidas, né? Só para aproveitar que é sobre esse assunto, o Ciro colocou um comentário aqui, né? Também se pensar que Marx está numa Europa que pensa o mundo como Ocidente e Oriente, nós não estamos inclusos nessa divisão. Eu fiquei pensando bastante nisso, né? Como ao lidar com categorias que já estão pré-estabelecidas, a América não cabe, né? E aí só cabe por esse ponto da acumulação primitiva, e aí ele deixa de enxergar, por exemplo, a Revolução Mexicana ou alguns movimentos que poderiam ser de libertação também, que poderiam até contribuir para a teoria que ele estava produzindo na época, né? Só um comentário rapidinho, Carol. É até legal, porque, assim, o Oriente e o Ocidente são bem divididos, né? Mas a América Latina, ela é o braço necessário do Ocidente para acumulação de capital. Mas a África, por exemplo, ela sequer é alguma das duas. Então, tipo, a África é renegada, assim, não tem nem nome para ela. Mas, enfim, pode falar de novo. Boa. Aí a Raquel pergunta, gostaria de trazer a discussão sobre quais são os fatores que determinam o que sobrevive à colonização, absorvido pela cultura hegemônica, e o que é apagado, ou mesmo sobre os fatores que determinam a percepção da Grace e não de outros que também foram colonizados. Desculpa, a percepção do quê? Acho que foi a última, da Grace? Por que a Grace teria essa percepção e outras pessoas que teriam vivido naquela mesma situação que ela não tinham essa percepção? Olha, gente, essa pergunta, eu acho que ela é talvez a mais difícil de responder aqui, porque tem uma questão de porosidade. Ninguém consegue mudar se não tiver poroso o suficiente para absorver, tentar e entender outras possibilidades de existência. Então, primeiro, se a gente fala sobre indivíduo, tem essa questão. Eu acho que é bastante importante, né? Então, é como hoje, a pessoa ela pode estar super aberta a entender o mundo, mas se ela não tiver porosa o suficiente para se questionar, agora como a gente estava questionando Marx, se ela não tiver porosa o suficiente, aberta o suficiente para questionar Marx, ela não vai questionar nunca. Então, tem essa questão muito importante pensando o indivíduo. Mas tem uma questão pensando o coletivo, que a gente está falando sobre como um grupo dominante, ou uma série de grupos dominantes hegemônicos, vão determinar o que deve ou o que não deve acontecer. E aí eu acho que esse tipo de comentário que eu posso produzir aqui pode ser bem bizarro, mas esse tipo de análise tem que ser feita caso a caso. Porque ainda que a gente esteja falando sobre hegemonia, a hegemonia dentro da colônia, ela é muito diferente da hegemonia dentro da metrópole. A hegemonia aqui no Brasil, ela é absolutamente diferente da hegemonia europeia. Elas continuam sendo hegemonias, no fim das contas, para quem está na ralé da sociedade. Quem é preto, quem é mulher, quem é gay, enfim. Mas, hegemonia dentro da colônia é completamente diferente. Então, eu acho que é interessante a gente pensar quais são os movimentos dentro das regiões geográficas ou geoísticas, como o Miolo está falando, que vão permitir com que uma série de questionamentos sejam aderidos por essa hegemonia e sejam rechaçados por ela mesma. A Lélia dá o exemplo da bunda lá. Então, quando ela fala que o Brasil nega a existência do racismo, mas ainda assim valoriza a bunda, é isso. A hegemonia diz que não existe racismo. Acabou, no preto. Imagina, preto, gente. No preto não pensa, preto não é gente. Mas, olha a negona do bundão. Olha aquela lá. É isso. Então, as coisas elas vão se versando de maneira muito complexa para a gente poder responder assim. Mas ainda assim, é importante a gente pensar que
A própria Lélia responde uma parcela disso, né? De dizer que aqui no Brasil se nega o racismo, mas se aproveita do corpo negro, né? Se aproveita do corpo negro para o trabalho, se aproveita do corpo negro para o sexo, se aproveita do corpo negro para eu até esqueci a palavra, mas para a dominação, né, no sentido das representações. Se a gente faz uma análise das representações, elas são sempre meio perigosas. Inclusive, recomendo os textos que a Carol escreveu na tese de doutorado e na dissertação de mestrado, que falam exatamente sobre isso, sobre como alguns olhares são moldados por uma hegemonia que sequer entende que isso é um molde na perspectiva do olhar, né? Então, o que determina o que vai ser abraçado por essa hegemonia é bastante complexo. Mas eu acho que antes de entender o que determina, é entender que hegemonia a gente está falando, né? Qual é a região, qual é a especificidade dela, porque senão a gente vai essencializar as experiências, tal qual os europeus faziam e fazem, alguns ainda hoje, que eu não acho que seja uma coisa tão positiva assim, né? É sempre olhar para as pessoas, independente se elas são hegemônicas ou não, ainda como pessoas que agem sobre determinadas condições, que estão permeadas por uma carga ideológica absolutamente gigantesca, mas que podem ou não agir em grupos, né? Então, por isso que eu comecei essa resposta pensando que temos uma divisão individual, mas também temos uma divisão coletiva. Só que esse coletivo, ele tem marcas geográficas bastante complexas que a gente precisa analisar caso a caso, porque senão a gente vai falar, bom, hegemonia é igual em todo lugar do mundo, e aí eu não sei se isso se torna tão produtivo assim. Bom, eu vou trazer uma questão aqui do Ciro, talvez seja mais um comentário, mas acho que vai um pouco nesse sentido. Eu fico me perguntando sobre o conto e sobre a categoria de intelectual que nasce, mas não dialoga conosco. Se também não podemos pensar que, mesmo com toda essa colonização intelectual que temos, nossos corpos ainda não carregam e são inscritos do lugar que nós viemos. Mesmo que reneguemos ao máximo isso, ainda há essa forma de ser lido, principalmente lá fora, que nos olha como subdesenvolvidos, ou não humanos no caso. Esse olhar do subdesenvolvido é muito difícil de ser pensado. Eu acho interessante, mas o que é subdesenvolvido? Porque se a gente pensa no subdesenvolvido, a gente tem que saber calcular o que é o desenvolvido. E aí, onde está esse desenvolvido? Sobre quais condições esse desenvolvido está? Sobre quais condições ele existe, condições que são raciais, sexuais, financeiras, de classe, ideológicas, enfim. E aí, eu acho interessante, eu não sei se eu vou responder exatamente essa questão, mas é legal esse intelectual que nasce, né, enfim, mas que não olha para cá, porque isso dialoga com o que eu estava dizendo sobre porosidade. O indivíduo, enquanto indivíduo, eu não gosto muito de fazer sempre análises individuais, né, sempre são dois movimentos separados, mas o indivíduo tem que estar poroso. Então, o intelectual que nasce no Brasil do século, acho que todo mundo aqui nasceu no século, eu não quero me sentir mais velho, mas assim, acho que todo mundo aqui nasceu no século passado. E aí, esse intelectual que nasceu, por exemplo, no fim do século passado, ele vai nascer num Brasil recém-redemocratizado, que tem um embate político entre direita e esquerda e um grande centrão, e que está permeado por discussões absolutamente gigantescas sobre o que é raça. Será que branco é raça? Eu, particularmente, acho que branco é raça. Inclusive, a gente nomear o branco como branco é um movimento contra-hegemônico, porque a hegemonia não entende a branquitude como raça. Mas, enfim, de pensar, por exemplo, nesse intelectual aqui no Brasil, que nasce no meio de um furacão, uma série de questionamentos que são feitos, e o que determina ele enquanto indivíduo é a porosidade de observar essas outras possibilidades de pensamento. É óbvio que essa porosidade, ela tem uma relação muito forte com essas interseccionalidades que eu estou falando, né? Então, vamos supor que uma pessoa que nasce numa condição financeira muito baixa, que ela tem uma determinada raça, eu acho que eu não preciso dizer qual, ela pode ter a porosidade que ela tem, mas ela tem as condições básicas para que essa porosidade seja, de fato, algo eficiente na formulação do pensamento crítico dela?
Não sei. E aí, se nós, aqui, pessoas que estão participando do curso, estão olhando criticamente para essa formulação teórica que a gente sempre usou, isso quer dizer que nós estamos porosos. Agora, se isso vai refletir no nosso trabalho daqui para frente, aí isso depende de uma questão que é individual. Só que esse individual, ele esbarra no coletivo. Então, eu imagino que seja muito mais fácil que grupos hegemônicos não se questionem sobre si mesmos, sobre os grupos que participam, porque eles não estão sofrendo uma série de opressões que outros grupos sofrem. Então, esse intelectual que nasce, depende de onde ele nasce. Se ele talvez nasce num num local privilegiado, no sentido de que ele não vai ter que batalhar grana, ele não vai ter que sofrer uma série de opressões, ele simplesmente não vai, com facilidade, ser poroso o suficiente para se questionar. E aí eu penso enquanto grupo, né, não enquanto indivíduo. Agora, eu não estou dizendo que é mais fácil que uma mulher, que uma pessoa negra, que uma pessoa com uma sexualidade não hegemônica vá se questionar sobre as coisas, mas estou dizendo que as opressões que esses corpos, enquanto um coletivo, sofrem, fazem com que essa resposta ela seja uma resposta epistêmica, que seja uma resposta que vai para além do pensamento intelectual, mas que vá na ação coletiva de luta na rua. E aí é o que eu penso, o que é intelectual? Intelectual é quem escreve na academia, ou intelectual é quem está pensando na rua também? Né? Então, o intelectual, pelo menos da minha perspectiva, é aquele que pensa. Sobre quais condições? Não sei. Sobre qual lógica? Não sei. Em qual lugar? Não sei. Então, se, por exemplo, no caso aqui da Grace, ela é uma intelectual que frequenta a universidade, ela vai para a universidade e lá ela tem a possibilidade, não exatamente lá, né, mas na trajetória de vida dela, ela teve a possibilidade de mudar. Por quê? Ela teve um embate sendo colocado a ela no meio do texto, né? Que seria não só, mas aquele marido lá meio estranho dela, enfim. Agora, o pai dela, ele não teve esse embate, porque justamente ele não se sentiu poroso o suficiente para se questionar sobre as coisas que ele estava vivendo enquanto um corpo individual, né? Então, enquanto um corpo individual, a pessoa simplesmente pode estar nem aí para as coisas, porque às vezes não atinge ela de determinada maneira. Mas ainda assim, enquanto um corpo coletivo, essa coletividade vai reagir, vai formular uma intelectualidade, que ela não necessariamente tem que estar vinculada a uma intelectualidade acadêmica. E aqui, acho que se eu tiver que deixar alguma coisa para aula, para a vida de vocês, é pensar que a intelectualidade, ela não necessariamente está vinculada a um local específico no mundo, e mais do que isso, a um ambiente específico, que nesse caso seria o ambiente acadêmico. Então, se a gente for olhar para os movimentos, por exemplo, uma série de pessoas que pensam, com perdão aí da palavra, de montão, eu ia usar outra palavra, mas eu que está gravando, que pensam um monte, elas não necessariamente frequentaram um ambiente acadêmico, por exemplo. Por quê? Porque elas foram negadas àquele ambiente, porque elas não se sentiram confortáveis, porque elas não tinham possibilidade de frequentar. Enfim, isso quer dizer que elas são intelectuais, mas elas não são intelectuais num espaço específico, que seria o espaço da intelectualidade que a gente entende como intelectualidade racional europeia, que é a academia. Acho que eu falei muito, né, gente? Tem mais alguma coisa? Tá ótimo. Eu vou colocar aqui mais um comentário sobre a historiadora obstinada, e aí eu acho que vai ser o nosso último pelo horário, mas teve algumas perguntas, por exemplo, a Maria Aline e fazia uma relação com Quijano, então eu acho que isso dá para voltar mais na aula 3. A Júlia falou sobre a crítica do Dussel ao marxismo, acho que de certa forma já foi um ponto que a gente tocou. Mas, assim, se vocês acharem que ficou alguma coisa sem responder, também podem colocar por e-mail, que aí a gente vai respondendo aí durante a semana, tá bom, gente? Então, o Francisco, ele falou assim, o que me chamou a atenção no capítulo A Historiadora Obstinada, e gostaria de compartilhar com vocês, é essa sensação de intensificação da violação de tabus na sociedade onisha em decorrência da presença europeia. A venda de uma menina como escrava, por exemplo, geraria uma maldição futura para esta família, a infertilidade de seus descendentes. Nwangba
Mbique, não sei falar direito os nomes, gente, e Afamefuna sofreram abortos até conseguir um filho. Uma passagem da autora que me marcou foi: Nwangba sabia que seu filho agora habitava um espaço mental que lhe era estranho. Olha, eu acho que eu não sei se eu sou capaz o suficiente para dar uma resposta eficiente para essa pergunta. Mas, na aula 13, a gente está prometendo demais, né, pelo resto do curso, mas na aula 3, a gente vai usar o texto da Oyeronke Oyumi, que é uma pensadora que ela vai olhar para a sociedade africana, uma sociedade específica, e vai dizer assim, bom, aqui as categorias que vocês criam não funcionam. Aqui especificamente. E aí, nesse caso, essa observação que é feita sobre esse corpo dessas crianças que vão sendo amaldiçoadas, entre aspas, se a gente olha com esse olhar quase que moralista, cristão, de que isso, que a maldição ali é um problema, a gente deixa de lado aquilo que eu estava falando sobre a análise do conjunto daquela especificidade daquela região, né? Então, a gente vai entender como maldição alguma coisa, mas para eles, talvez a maldição seja algo que não é efetivamente negativo, seja algo que faz parte da cultura do povo, que faz parte de uma experiência daquele povo, que pode ser entendida, e aí eu já coloco uma visão um pouco diferente, de que ela é lida como, é uma maldição, é uma coisa negativa, mas ela passa, eu preciso passar, quase como se fosse uma necessidade dessa mulher. Mas é óbvio que essa minha visão também, ela pode estar absolutamente permeada por uma posição masculina minha, né, de que eu, enquanto um homem que não sei exatamente o que é uma gravidez, vá olhar sobre essa mulher que está sendo representada nesse texto e falar, bom, talvez isso seja algo que a sociedade que está sendo interpretada aqui é necessário. Não necessário no sentido de que tem que passar, mas que se passar, tá tudo bem. Que vai ter uma outra coisa depois. De que aquilo vai levar a outras possibilidades, que podem ser possibilidades positivas ou negativas. Mas o que acontece é que essa inversão no meio da narrativa é justamente o contraponto de uma moral que é uma moral não europeia, não cristã, nesse sentido de que você tem esses cultos religiosos sendo apresentados, tem a questão do lago, a questão das vestimentas ali próximas ao lago, mas tem essa proposição aí de ideia de uma moral cristã europeizada, com essa chegada aí, nessa volta, né, desse filho para aquela comunidade. Então, acho que a parte interessante desse texto que a Chimamanda está propondo é que ela não oferece a resposta sobre como a gente vai entender esse amaldiçoamento, porque justamente são culturas completamente diferentes que estão em jogo no mesmo texto, né? O que ela faz? Nós, aqui, olhamos para essa maldição como algo absolutamente negativo, mas dentro da diegese do texto, dentro do texto, aquilo é negativo? Completamente negativo? Será que a mulher que sofreu aquilo diversas vezes, ela encarou aquilo como um processo a ser enfrentado na vida, ou ela encarou aquilo como algo absolutamente ruim, que a levaria a uma dor, um sofrimento e alguma coisa. Não dizendo que, por exemplo, a protagonista, ela é resignada, de que ela sofreu, é próxima, vamos sofrer de novo, próxima, vamos sofrer de novo. Mas de olhar ela como uma agente da experiência dela. Ela pode determinar como ela vai experienciar aquilo. E na narrativa, ela não encara isso como, talvez, né, não sei, essa talvez seja a minha leitura, talvez não é a minha leitura, de que ela não encara isso como um grande problema. Que o grande problema dela é um outro. É uma questão ali com dominação dos próprios povos. E aí pode se tornar bastante complexo e confuso, né, a narrativa, porque justamente, se a própria protagonista que sofre esses abortos, enfim, as outras pessoas vão sofrendo esses abortos, elas estão continuando, o porquê é que elas continuam?
Quais são as condições que permitiram que esse tipo de acontecimento acontecesse? Né? Por que é que elas puderam continuar com esses abortos? Será que era uma questão opressiva, machista, de que elas tinham que procriar e perpetuar a linhagem masculina, a linhagem da família? Será que é porque elas tinham essas possibilidades de pensamento de que o amaldiçoamento não era algo absolutamente negativo? De que o amaldiçoamento é um processo daquela cultura? Não sei. Eu acho que essa pergunta é interessante porque ela vai descortinar os nossos olhos, que ainda assim estão muito marcados por um pensamento europeu, quando a gente vai olhar para outras culturas. Mas a gente também não pode esquecer que a Chimamanda, ela está nesse liminar dessas culturas, né? Ela é uma mulher africana, mas ela também vive nos Estados Unidos. Então, talvez o conflito que está sendo proposto no texto também seja um conflito para ela enquanto escritora, para ela enquanto pensadora, né? E se ela se questiona, se o livro nos questiona isso, talvez seja um questionamento que nenhuma das partes, ou ninguém aqui, ainda que pensando criticamente, tenha discernimento suficiente para responder. Não sei se eu falei alguma coisa proveitosa, mas eu gostei dessa pergunta, achei bem capciosa. Com certeza, falou muita coisa proveitosa, sim. E as perguntas, os comentários foram ótimos, gente. Muito obrigada pela participação. Eu vou passar para a Cacá agora, que ela quer dar um recadinho. Deixa eu só terminar aqui a gravação.